Filemão fica logo após o livro de Hebreus. Amém? Chuva abençoada hoje para as nossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram, irmãos? Glória a Deus. Eu vou esperar. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Barulho aqui. Livro de Filemão. É só uma página. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo 1 ao 25. Do versículo, vamos ler somente o 15 e o 16. Diz assim: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já somos servo antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne, como no Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos para contextualizar no versículo 9, diz assim: todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi útil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo, como ao meu coração. Amém? Podemos assentar no nome de Jesus? Meus irmãos, essa palavra ela fala acerca de Onésimo, que era um escravo fugitivo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esse escravo, ele foge e do seu senhor, o que era gravíssimo naquela época, um escravo fugir, né? Se um escravo fugisse, pela lei romana, ele poderia ser açoitado, morto, ou até mesmo enforcado. E Onésimo, ele foge, mas porém, ele tem um encontro com Paulo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aqui eu já tenho uma mensagem para esta noite. Nós podemos até fugir dos homens para ter um encontro com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos até fugir de situações para ter um encontro com Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitas das vezes nós tentamos nos esconder. Aleluia. Mas acabamos tendo um encontro com Deus Todo-Poderoso. É nesta noite, aleluia, eu profetizo que na minha e na tua vida nós teremos um encontro com Deus Todo-Poderoso neste lugar. Aleluia. Um renovo da parte de Deus. Glória a Deus. Onésimo, ele encontra com nada mais, nada menos, irmãos, que o apóstolo Paulo. E Paulo prega para ele. Ele sendo um escravo, Paulo prega para ele. E aqui eu já vejo que Deus, ele permite muitas coisas. Quem sabe Paulo, Onésimo, fugindo do seu senhor por nome de Filemão, quem sabe Filemão, por ser patrão dele, não iria pregar com tanto amor, né? Às vezes iria pregar para ele com uma certa indiferença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós não devemos ter indiferença para pregar para ninguém, irmãos. Nem que seja
aquela pessoa mais humilde, nem que seja uma prostituta ou um drogado, seja lá quem for, toda alma, aleluia, ela é preciosa para o Senhor Jesus, aleluia. Não existe ninguém que não seja precioso para o Senhor Jesus. E Onésimo, ele vai fugir, ele vai abandonar o seu Senhor, e Deus cria uma situação para que ele se encontrasse com Paulo. Louvado seja Deus. Quantos creem no Deus que cria a situação? Deus está criando situação para mim e para você ganhar almas para Ele. Aleluia. Mas eu queria ganhar a alma de alguém importante. Não seja assim, irmão. A alma que Deus colocar nas tuas mãos, você tem que cuidar, você tem que pregar e você tem que discipular, louvado seja Deus. Assim fez Paulo. Glória a Deus. Ele estando ali na prisão, preso, irmão, condenado, o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu estou preso, eu sou prisioneiro de Cristo. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Paulo estava na prisão dos homens, é verdade. Estava na prisão dos homens. Mas bem da verdade ele diz: eu estou na prisão de Cristo. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Irmão, Paulo é um exemplo de pastor. Glória a Deus. Paulo é um exemplo de missionário. Louvado seja o nome santo do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer: eu sei estar abatido. Quem sabe estar abatido aqui nessa noite? Vamos ver se você é crente. Você já ficou abatido? Então você é crente. Padecer, não está falando em sofrer, não está falando em padecer. Sabe o que é padecer? Padecer. Padecer é sofrer, irmão. Padecer é necessidade, passar fome, não ter o que comer. Paulo diz: eu sei padecer necessidade. Aí Paulo vai dizer: também sei estar em riqueza. O que significa? Eu sei passar bem também. Eu sei o que é churrasco. Eu sei o que é picanha. Eu sei o que é Coca-Cola e tudo mais. Paulo não sabia. Mas eu sei também o que é dividir um ovo. Eu já dividi um ovo com minha esposa. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz assim: se passares pela água, quando, não é se, quer dizer, se você não vai passar. Quando passares pela água, quer dizer que você vai passar. Eu estarei contigo. Glória a Deus. Aí vai ficar um pouquinho mais difícil. Quando passares pelo fogo, chama nenhuma, então você vai passar pelo fogo. Você vai passar pela dificuldade. Você vai passar pela adversidade. E pela bonança? Pela bonança também. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando chama nenhuma, arderá em ti. Glória ao nome santo de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: eu sei estar abatido, eu sei ser humilhado, porque Paulo foi humilhado, eu sei ser perseguido, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo sabia tudo. O que tem de mais dolorido que você imagina? Paulo tinha um espinho na carne também. O espinho na carne. Por quê? Porque ele viu algo que Deus mostrou para ele, que a Bíblia vai dizer que ele foi ao terceiro céu. E ele vai dizer: e o que eu vi lá foram coisas inefáveis. O que significa? O que ele viu lá são coisas que não se pode expressar com palavras humanas. Se ele falasse, ninguém ia entender. Foi o que ele viu lá no céu. Só que ele falou: para mim não me exaltar com a revelação
revelação que me foi dada, Deus me pôs um espinho na carne, porque toda vez que eu quero me exaltar, vem um mensageiro de Satanás me esbofetear. Aí acreditam que era uma doença, outros dizem que era o próprio Satanás que vinha afrontar ele, e aí vai. Mas enfim, ele tinha esse espinho na carne para que ele não ficasse soberbo, para que ele permanecesse humilde. Glória ao nome de Jesus. Então o segredo é o que, pastor? Humildade. Quem vai ser honrado aqui? Deus vai honrar, porque a Bíblia diz que Deus honra todo, mas a Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. Toda pessoa que cai em pecado, irmão, você pode observar. Primeiro foi porque ela ficou soberba. Ela se achou grande. Então ela ficou soberba. E aí aquela soberba dela foi crescendo. Ela não teve humildade para quê? Primeiro, humildade de você pedir perdão a Deus, a pessoa que você falhou, ao seu cônjuge, assim. Então a soberba faz a pessoa perder a humildade. Então toda pessoa que cai em pecado ou que se desvia foi por conta da soberba. Desde lá do Éden, no céu, Satanás saiu de lá por quê? Soberba. A soberba incendiou o seu coração a ponto dele querer ser maior que Deus. Aí Deus abate o soberbo. E a Bíblia diz que Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Então Deus queria Paulo humilde, irmão. Deus bate a mão no peito e diga assim: Deus me quer humilde, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Então não reclame da situação, irmão, porque toda situação da tua vida é para que você permaneça humilde. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: Senhor, a Bíblia diz que ele orou 3 vezes, porque o judeu orava 3 vezes. Se ele não orava mais de 3, porque ele orava só 3. Até 3, se Deus não resolveu, Deus não resolve mais. Está perdendo tempo, porque tem a oração de todos. Já que aquela pessoa ficou orando para Deus dar alguma coisa, para Deus fazer, Deus não vai fazer, irmão. Então Paulo orou 3 vezes. E aí Deus vai responder na 3ª vez, vai dizer: Paulo, a minha graça te basta. Só isso que você precisa. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo vai receber aquela palavra e vai dizer: então, agora eu sei passar por essa situação, porque quando eu estou forte, então eu estou fraco. Mas quando eu estou fraco, aí sim estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, se você está fraco nesta noite, irmão, louve o nome do Senhor, porque o poder de Deus está se aperfeiçoando na tua vida. Glória a Deus. Por que Deus faz isso? Porque Deus permite, irmão, situação na nossa vida para que nós venhamos dizer assim: é impossível, só Deus pode solucionar. É para que nós reconhecemos que tudo que quem fez foi Deus. Não foi o homem, não foi o dinheiro, não foi o médico, não foi o advogado, não foi o juiz, mas foi Deus quem deu a vitória. Glória ao nome de Jesus, aleluia. É o Espírito do Rei da Glória. Vamos poder adorar o nome do Senhor pelo estar presente neste lugar. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Deus está revelando aqui. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, louve a Deus pela humilhação. Quantos não conhecem a história de Oséias? Oséias foi humilhado. Deus mandou ele tomar uma prostituta, e a prostituta adulterou. E nós estamos falando aqui de um homem que fugiu do seu Senhor, um homem traidor, que traiu. Quem já passou por traição aqui? Traição. O amigo, cônjuge, o irmão, uma mãe. Mãe também, às vezes a Bíblia diz assim: ainda que a mãe abandone o filho, eu todavia o Senhor. Quer dizer, é difícil a mãe abandonar, mas pode ser que aconteça. Então a traição é
trabalhador pior que tem. E Paulo está pedindo para Filemão receber de novo aquele escravo que traiu ele. Aquele escravo que fugiu e foi embora. Paulo está dizendo, eu peço para que você o receba. Por quê? Que Paulo está dizendo, né? Às vezes alguém diz assim, você vai perdoar a traição daquele camarada? Às vezes você não está sentindo mais nada. Por quê? Porque o homem de Deus, o missionário, a missionária, ele não sente mais nada. Paulo vai dizer, eu estou preso em Cristo. Ele não sente mais a prisão. Ele não sente mais a traição. Ele não sente mais a calúnia. Ele não sente mais a perseguição. Ele não sente mais. Ele vai dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ei! Se você está sentindo ainda, é porque você está vivo e tu precisa morrer, aleluia. E Jesus está na tua vida, glória ao nome de Jesus, aleluia. Irmão, eu estou sentindo aqui a prisão, estou sentindo uma dor aqui de uma mágoa. Ei, tu está vivo, tu precisa morrer. É a Bíblia. Estou morto. Aí Paulo vai dizer assim, maldito homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso sim eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte? O corpo da morte é quando alguém amarrava alguém e a pessoa morta ficava amarrado nele a vida inteira e ele ficava sofrendo até ele morrer também. E este é o que Paulo estava sentindo. A carne dele estava presa nele e ele queria se livrar daquilo. Ele diz, o viver para mim é ganho e o morrer é lucro. Glória a Deus. Então Paulo estava esperando a coroa que Deus, que o justo juiz entregará a todo aquele que vencer a corrida carreira que está proposta para a minha e para a tua vida. Feche os seus olhos e pergunte para Deus, Deus, me mostra a minha carreira, Senhor. Me mostra o teu propósito na minha vida. Paulo já havia entendido, irmão, o propósito dele era ser pastor. E existe propósito maior que ser pastor? Não existe cargo maior na terra, irmão, que pastor. Hoje, uma vez perguntaram para o pregador, falaram assim, hoje ele né? Ele falou lá quando pregava lá atrás, mas depois mudou de ideia. Falou assim, você quer ser ministro do país? Ele falou, eu não posso descer de cargo, eu sou pastor. Tem honra maior que você ser pastor das ovelhas do Senhor? Do rebanho missionário da obra de Deus, líder da obra? Tem honra maior, irmão? Alabaçulha do Candarácia. Glória a Deus. Pastor é tudo, ele é psicólogo, que mais? Advogado, intercessor, ele trabalha na obra, na igreja, ganhador de almas, assistente social. É tudo, irmão. Tudo. Não existe cargo na terra que seu pastor. E para você ser ter um cargo, você ser um obreiro, você ser um missionário, você tem que estar na mesma situação de Paulo. Cristo vive em mim. Glória ao nome de Jesus. Cristo vive em você. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. É por isso que Paulo está recomendando a Filemão aquilo que ele tem como servo. Ele vai dizer assim, Onésimo, ele fugiu, mas agora ele se encontrou com Jesus. Glória a Deus. E ele se encontrou com Jesus e ele se converteu. Está entendendo, irmão, o que aconteceu na vida de Onésimo? Ele era escravo,
E ele decidiu fugir. Aí ele foi na igreja. Quem sabe que ele estava lá na igreja, alguém estava pregando, né? Ele aceitou Jesus. E aí ele se converteu de verdade, porque existem aqueles que aceitam Jesus só da boca para fora, né? Ele se converteu de verdade. Aí ele falou: eu vou mudar. Igual eu me converti de raiva. De raiva. Tinha uns parentes meu abençoado que era crente, mas com 30 anos de mau testemunho. Misericórdia. Cavava tudo para palavrão. Eu falei: rapaz, eu não gosto de Jesus, então tem esse povo aí. Aí veio um pensamento lá no fundo: se um dia eu gosto, Espírito Santo, se um dia eu for crente, vai ser para ser crente de verdade, para fazer a diferença. Não é para, porque esse daí está igual a mesma situação que eu estou aqui. Não é verdade? Já era Deus trabalhando na minha vida, irmão. É? Sabe por quê? Tem gente que fala assim: não, vou deixar ele quebrar a cara lá para ele aprender, não é verdade? Não, irmão. Deus te preparou para você não deixar ninguém quebrar a cara. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Olha, subcandaraça. Deus te levantou, irmão, glória a Deus, para você ajudar. Deus te deu para você distribuir. Não é assim? Já fiz gente dizer assim: minha mãe me tratava assim, eu vou tratar meu filho 10 vezes pior. Não! Se você tem a bênção de Deus, você vai tratar 10 vezes melhor. E tudo aquilo que você passou de mim, você tem que sofrer também, porque eu sofri, né? Não, irmão! Eles não vão sofrer nada, porque você trouxe a bênção para a tua casa, você trouxe a bênção para a tua família, e agora vai ser tudo diferente. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia! Você vai viver novidade de vida, conforme diz a palavra do Senhor, lá para Subcandarácia. Todo mundo vai olhar para a tua vida e vai tomar como exemplo, aleluia. E quando você vê alguém querendo tropeçar ou se dar mal, você vem cá. Não vai por aí não, filho. Glória a Deus. O fim disso aí, ó, é terrível. Hoje eu vi um crente pregando, mas ele estava pregando, nossa, vai pro inferno, não precisa ser assim, não. Mas alerta, adverte, glória a Deus. Porque Deus te levantou para ser a diferença, irmão. Deus nos levantou para ser a diferença. Deus nos levantou para fazer tudo diferente. Deus nos levantou para ser cheio do Espírito Santo. E Deus nos levantou para estar morto. A nossa carne morta. Nós não sentimos nada. Nós estamos preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Esteja preparado, porque é noite de Santa Ceia. É noite de nós refletirmos e dizermos: nós somos, bate no teu peito e diga assim: eu sou a igreja. E tem tanto crente que critica a igreja, né? Se você critica a igreja, irmão, você está criticando você mesmo. Porque quando você bate assim: eu sou a igreja, você é a igreja. E como está a igreja? Faça uma reflexão aí. Vou te perguntar. Feche seus olhos. Ou deixa aberto mesmo. Como está a igreja nessa noite? Está bem? Como está a igreja? Está bem? Porque nós somos a igreja. Palavra súbita da raça. A igreja está bem porque nós somos a igreja. Glória ao nome de Jesus. Diga por onde está falando: meu vaso, você é templo do Espírito Santo de Deus. Então a igreja está bem, irmão. A igreja
igreja está bem. Então nós devemos entender que se nós somos a igreja está bem, nós não devemos ouvir as críticas. É verdade. Não deixe que a crítica venha parar a sua vida. Meu irmão Valdomiro esses dias me perguntou que ele ia pregar na igreja, mas aí fala, é grande. Eu falei, irmão, não dá ouvido. Se Deus te chamou para pregar, vai lá e prega. Não importa se é grande, se tem um monte de pastor lá preparado, prega, irmão. Glória a Deus. E aí às vezes a gente tem medo de criticar a nossa mensagem. Não deixa a crítica te parar. Nem os elogios, porque elogio também para. Não permita que a crítica nem os elogios te parem, porque vai ter muita. Vai ter muita crítica. Se você fizer certo, vai ter crítica. Glória a Deus. Se você fizer errado, vai ter crítica também. Mas o importante é nós estarmos com Jesus no propósito, morto para as críticas. Glória a Deus. Como a Paulo vai dizer, a prisão de Cristo está em mim, eu estou preso em Jesus Cristo, e coisa boa está presa em Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Se eu tivesse preso em Jesus Cristo, eu jogava a chave fora, eu não ia chave. Oh, glória a Deus de Jesus, porque a melhor coisa é estar preso em Jesus Cristo, glória a Deus, e nunca mais ser solto. E ele vai dizer para Filemão, para que ele praticasse isso também. E o interessante é que Filemão é rico, irmão. Tem muito dinheiro. E tem condições de fazer aquilo que Paulo está falando. Paulo diz assim, olha, recebe ele de volta, porque ele mudou. Ele foi transformado. Ele aceitou Jesus. E ele mesmo reconheceu que o que ele fez foi errado. Ele quer voltar. Olha que coisa maravilhosa. Transformação, não é verdade? Ele é escravo. Quem vai querer voltar para a escravidão? Ninguém vai querer voltar para a escravidão. Só quem aceitou Jesus e se converteu mesmo de convicção de que Deus é na vida dele. Ele vai voltar para ser escravo. Aí Paulo vai dizer, recebe ele. Agora, não como escravo, mas como irmão. Amém. Oh, glória a Deus. Porque a Bíblia diz que não há grego, não há romano, não há rico, não há pobre, nós somos tudo irmãos. Não, aqui ninguém é maior, ninguém é melhor, ninguém é grande, ninguém é artista. Não tem doutor, aqui todo mundo é servo. Glória ao nome de Jesus. Aleluia! É por isso que até Jesus ele vai dar um exemplo. Ele vai dizer só, hoje senta todo mundo aí que eu vou lavar aos pés de todo mundo. Aí Pedro vai dizer, meu não. O Senhor Rei dos Reis, Senhor, para meu pé, de jeito foi. Então você não tem parte comigo, porque eu vim para servir. Glória ao nome, porque não tem ninguém melhor, não tem ninguém maior, não tem seu doutor, não tem nada. Aí Paulo vai dizer, recebe ele como irmão. Glória a Deus. E tem mais. Perdoa a dívida dele. E se você não puder perdoar, põe na minha conta que eu pago. Olha, irmão. Paulo está gastando aí uma prestígio que ele tem, não para o benefício dele, mas para beneficiar uma pessoa. E assim somos nós crentes. Às vezes nós deixamos de receber algo para dar para o irmão. Né? Vai, arruma um emprego para esse irmão aí. Às vezes você deixa até você de lá, arruma para ele. Tem uma Bíblia, dá uma Bíblia para ele. Uma cesta. Você vai lá, dá a cara a tapa, eu quero uma cesta lá na minha igreja para a gente sortear lá, umas 10 cestas básicas. Não é para o pastor levar para casa, não, é para o irmão. É o que Paulo está fazendo aqui. E a gente faz isso, né? Muitas das vezes nós conseguimos muitas coisas para os irmãos. Paulo, ele faz isso. Arruma para ele isso. Eu pago. O homem lá na cadeia, eu pago.
Mas Filemão não pode falar isso. Filemão recebe Onésimo, né? Recebe ele perdoa, né? Vai ser servo, mas a partir de agora, irmão em Cristo Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Onésimo era um exemplo de conversão, um homem que era um problema, mas ele virou a resposta, né? Tem um problema lá da escola, aquele problema que as professores sabem de matemática, resolva o problema. Aí você resolveu errado e ficava esperando a professora trazer a resposta. Onésimo é a resposta, glória a Deus. Bate a mão no teu peito e diga assim: eu era o problema. Fala com você, irmão. Eu era o problema. Eu era o problema. Hoje eu sou a resposta. Glória a Deus. Alabraçu. Se coloca de pé nessa noite. Alabraçu, brincandaracia. Ô Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Senhor, nós éramos problema, mas hoje nós somos resposta. Glória a Deus. Que nada venha te parar. Glória ao nome de Jesus. Que o medo não venha te parar. Que o sentimento de tristeza não venha te parar. Que o sentimento de depressão não venha te parar. Que o sentimento de pequenez ou inferioridade não venha te parar na terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque você não é mais problema. Você é a solução agora. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Senhor meu Deus, Pai querido, nós estamos aqui nesta noite para te apresentar a igreja. Levanta a tua mão para cima. Glória a Deus. O Espírito Santo me traz algo para perguntar para você nesta noite.